Sem mais delongas, aleluia, eu quero ministrar uma palavra para o seu coração nessa quarta profética. Nós estamos começando a primeira quarta-feira do ano e eu estou feliz porque você está aqui. A chuva tentou de alguma maneira atrapalhar, mas chuva é bênção dos céus. E a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nessa noite é sobre votos, votos com Deus, votos de santidade, votos de pureza. Eu quero ler alguns textos com você, começando pelo Salmo 50 e o versículo 14. Salmo 50 e o versículo 14. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia aí, ou se você estiver do lado de alguém, compartilhe a sua palavra. O pessoal da mídia pode me ajudar aí projetando no telão os versículos, os textos. Diz assim o Salmo 50, verso 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 56, o verso 12 e o verso 13, o salmista diz assim, aleluia. Salmo 56, o verso 12 e o verso 13 diz: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Verso 13: pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diariamente diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia. Os salmos, ele nos fala muito sobre os votos ao Senhor, e eu quero falar sobre isso, porque todo cristão precisa de ousadia. O cristão precisa de quê, irmão? De quê, gente? Ousadia. O cristão precisa de força, o cristão precisa de coragem, o cristão precisa de determinação, o cristão precisa ter a cara do leão, como eram os filhos de Gade, a geração dos gaditas. Os cristãos, eles precisam ser valentes. Cristão precisa ser revestido de autoridade, aleluia. Quantos aqui querem ser revestidos de autoridade? Só 3 pessoas querem ser revestidas de autoridade. Eu vou te dar mais uma chance. Quantos aqui querem ser revestidos de autoridade? E uma das maneiras de sermos revestidos de poder, de sermos revestidos de autoridade, de coragem e de força, é através dos votos, dos pactos, dos compromissos, da aliança que nós fazemos com o nosso Deus. Eu quero desafiar você, querido, nesse primeiro culto de quarta-feira de 2024, compre um caderno exclusivo somente para os cultos. Compre um caderninho e anda com ele, para você anotar as palavras, porque a tua mente, ela é incapaz de absorver tudo que será ministrado aqui nesses dias. Serão 7 dias de culto profético, amém? Então amanhã tem culto, sexta-feira tem culto, sábado tem culto, domingo tem culto, segunda-feira tem culto, terça-feira tem culto e quarta-feira tem culto. Quem está disposto? Amém? E vai passar por aqui alguns homens de Deus, alguns amigos preciosos ministrando nesse altar. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada essa semana profética, porque Deus quer falar muito comigo, Deus quer falar muito contigo, aleluia. Queridos, ao longo da minha caminhada com Deus, ao longo da minha jornada com Deus, eu já fiz muitos votos com o Senhor, muitos propósitos com Deus. Então esse ano é um ano que eu quero retomar esses propósitos. Esse é um ano que eu quero retomar a intensidade desses votos com o Senhor. Porque quando o crente faz um voto, ele estará transitando numa dimensão de fé superior. O que eu disse? O que eu disse? Só 3 pessoas memorizaram. Está vendo como a sua mente é incapaz de memorizar? Quando o cristão faz um voto, ele transita numa dimensão superior de fé, amém? Ele transita numa atmosfera mais elevada. Quando o crente faz propósito com Deus, quando o crente faz um compromisso com Deus, ele transita numa atmosfera muito mais elevada do que normalmente ele caminha com Deus. Então por isso, querido, é importante fazermos votos, fazermos compromissos com o nosso Deus. Porque quando você faz um voto, você está manifestando fé.
Você está dizendo: Deus, eu creio em Ti. Deus, eu tenho coragem para fazer esse voto. Deus, eu tenho fé para fazer esse voto. Deus, eu tenho ousadia para fazer esse voto. E deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo falou comigo há muitos anos atrás: o Senhor tem prazer naqueles que são ousados. O Senhor tem prazer em quem? E isso está no livro de Hebreus capítulo 10. O Senhor diz que a alma dele não se compraz nos que retrocedem. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Nós, no entanto, não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Posso ouvir um amém por isso? Então Deus ama os crentes ousados. Quantos crentes ousados nós temos aqui? Quem está disposto a fazer um voto radical com Deus hoje? 3 pessoas. Amém? Nós temos o exemplo bíblico, o voto de Jacó. A primeira vez que esse termo aparece nas escrituras é o voto de Jacó. Mas não temos apenas o exemplo de Jacó, nós temos o exemplo do voto de Nazireu. E esse eu já fiz muitas vezes. Acho que a Grazi, que caminha comigo já há muitos anos, lembra disso. Lembra, Grazi? Já fiz muitos votos Nazireu. Passei 1 ano sem cortar o cabelo nem a barba. Mas vou já falar para você essa loucura. Amém? Tem o voto de Jefté. Quantos conhecem o voto de Jefté? Não conhece? Você vai conhecer hoje. Quantos conhecem o voto de Davi? Davi, ele fez um voto e ele disse: eu não darei descanso a minhas pálpebras até que eu encontre um lugar para o Senhor. O Morada tem até uma música que fala sobre isso. Não darei descanso à minha alma até que eu encontre um lugar para o Senhor. O livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, eles estão recheados de orientação com relação a votos. Mas eu quero começar pensando com você no voto de Jacó. Em Gênesis capítulo 28 e o verso 18. Gênesis 28, nós vamos ler alguns textos. Gênesis 28, verso 18 em diante. Põe na tela para mim e diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que hoje que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Se você ler essa história, se você voltar alguns versículos que não dá tempo para a gente ler, mas se você ler todo o capítulo 28 de Gênesis, vou recordar a você: Jacó está fugindo da presença do seu irmão Esaú, porque ele acabara de trapacear, enganar Esaú. Então ele está fugindo, e no caminho, na fuga, ele deita, ele encontra um lugar para dormir, ele pega uma pedra, ele faz como travesseiro, e ali o Senhor aparece para ele. Quem apareceu a Jacó? O Senhor. E o Senhor diz a Jacó: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Até esse momento, Deus também ainda não era o Deus de Jacó. Deus era o Deus dos pais dele. Mas Deus diz algo interessante para Jacó. Deus diz: eu irei contigo, eu te guardarei e te trarei em paz à tua casa. Eu serei contigo, Jacó. E isso num sonho, numa visão. E quando Jacó acorda, quando ele desperta desse sono, então ele faz um voto. E ele diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, e se o Senhor me trouxer em paz à casa dos meus pais, então de tudo eu te darei o meu dízimo. Mas não apenas isso, volta ao versículo, acho que é o versículo 21 ou é o 20, para mim, Mateus. Isso, versículo 21. Ele diz assim: e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Porque até esse momento, Deus não era o Deus de Jacó, era apenas o Deus de seus pais. Mas a partir desse momento, agora Deus
passa a ser também o Deus de Jacó. Aquela visita sobrenatural, aquela experiência sobrenatural, imprimiu em Jacó uma consciência muito forte da presença de Deus. Olha comigo alguns versículos, põe o 16, Mateus, não sei se é o 16 ou é o 15, põe para mim, vamos ver juntos. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Verso 17, ele diz: e temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos... Jacó ficou tão apavorado com aquela experiência, Jacó ficou tão impressionado com aquela experiência, que ele disse: verdadeiramente, no versículo 16, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E agora Jacó decide fazer um voto. Fica comigo aí. Posteriormente, em Gênesis 31, nós não vamos ler, mas em Gênesis 31, e o versículo 13, posteriormente, o Senhor aparece a Jacó mais uma vez. E agora, quando o Senhor aparece a Jacó, ele não diz mais: eu sou o Deus dos teus pais. Ele diz: eu sou o Deus a quem você fez um voto. Põe para mim, Gênesis 35 e o 13, só para você confirmar, e marca aí na tua Bíblia. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Continua. É o 30 aí? É o 31, né? É o 31, gente. Eu falei foi 35, né? É 31, perdão aí, perdão. Falei bem. É 31, 13, perdão. É o 31, 13. Isso. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um... Como que Deus apareceu para ele no primeiro momento? Eu sou o Deus dos teus pais. Agora Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus de Betel, a quem você fez um voto. Alô? Está comigo aqui? Deixa eu te fazer entender um pouco mais sobre isso, querido. Porque eu quero que você perceba como Deus leva a sério os nossos votos. Como que Deus olha para os votos que nós fazemos com Ele, para o compromisso que nós fazemos com Ele. Mesmo Jacó, até esse presente momento, conhecendo o Deus dos pais dele, Deus não era o seu Deus. Jacó ainda era um homem carnal, e você lembra que ele acabara de trapacear o irmão e comprar o direito de primogenitura. Você está comigo aqui? Então alguns dizem que na verdade o voto de Jacó, descrito em Gênesis capítulo 28, era uma tentativa de barganhar com Deus. Alguns interpretam que Jacó, esse homem ainda carnal, com reflexos de um passado terrível, agora ele quer barganhar a sua bênção com Deus. Então alguns dizem que Jacó na verdade está tentando de lubriar Deus. Olha que bobagem. Mas existe uma outra interpretação. Põe novamente o versículo 20 para mim, Mateus, do capítulo 28. Mas há uma outra interpretação, porque a palavra hebraica, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Há uma outra interpretação, porque esse termo se no hebraico também pode ser interpretado por já que o Senhor irá comigo, já que o Senhor me guardará, já que o Senhor me trará de volta à minha casa em paz, eu te seguirei. Alô? Então, existem essas duas possibilidades de interpretação a essa expressão de Jacó. Eu convido você a ficarmos com a segunda, porque expressa a nossa fé a Deus. Quando Jacó diz: já que o Senhor estará comigo, já que o Senhor me guardará nessa viagem, já que o Senhor me trará de volta à casa dos meus pais, eu farei de ti o meu Deus.
Tu não serás apenas o Deus dos meus pais, mas agora tu serás o meu Deus. Eu te servirei, eu te seguirei e darei ao Senhor o dízimo de tudo quanto eu receber. Tem alguém vivo aqui nesse culto? Mesmo sem entendimento, o que Jacó estava fazendo era entregando a vida dele para Deus. Era assumindo uma aliança com Deus, era assumindo um compromisso com Deus, mesmo sem entender direito, sem saber como fazer, mas ele fez. E Jacó, ao assumir esse compromisso com Deus, Deus o honrou. E a Bíblia diz que Deus fez Jacó prosperar. E a Bíblia diz que Deus fez Jacó se tornar um homem forte, poderoso, de um numeroso exército. E Jacó tinha muitas ovelhas e gado. E Jacó se tornou um homem muito rico. E a Bíblia diz que de tudo quanto Jacó ganhou, ele devolveu o dízimo ao Senhor, porque ele lembrou do voto que havia feito com Deus. Ele se lembrou de quê? Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, essa é a primeira história em que esse termo aparece na Bíblia. É um homem sozinho com Deus, no meio do nada, com uma pedra debaixo da cabeça, dizendo: eu vou seguir esse Deus que apareceu para mim. Eu vou servir esse Deus que se revelou a mim. Quantas revelações de Deus você possui, irmão? Então eu quero te dizer uma verdade, eu quero que você anote nessa noite. Um voto sincero com Deus não é uma barganha. Um voto sincero com Deus é uma expressão de fé nas palavras desse Deus a quem você serve. Vou repetir, um voto sincero com Deus não é uma barganha. Deus, se o Senhor fizer isso comigo, eu vou te dar isso. Não, mas um voto sincero com Deus é uma expressão de fé nas palavras do Deus a quem nós servimos. O Deus que promete nos guardar, o Deus que promete estar conosco, o Deus que promete nos livrar, o Deus que promete sarar as nossas enfermidades, o Deus que nos promete livrar do mal, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Então, quando nós fazemos um voto com o Senhor, nós estamos expressando fé. O voto é uma atitude de fé. Quem está comigo aqui nessa noite? Nós estamos numa noite profética, e quando nós estamos numa noite profética, nós falamos de assuntos como esse, que envolve o esticar da nossa fé, que envolve uma postura, que envolve uma atitude nossa. Alô? Está comigo aqui? E é interessante porque quando nós estudamos o tema sobre voto, sempre o voto na Bíblia está relacionado a uma oferta que era traga ao altar do Senhor. E naquela época eles ofertavam os animais, eles sacrificavam os animais. Mas o que fica para nós é um princípio: a oferta que é traga ao altar por causa de um voto. Vamos ler juntos Levítico capítulo 7, versículo 16. Levítico 7, o verso 16. Cadê meu fundo, Mateus? Me ajuda aí. Levítico 6, o verso 17 diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Esse era o sacrifício de animais. Mas fica para nós o princípio. Qual era o princípio? Se o sacrifício da sua oferta for por voto. Então todas as vezes que nós votamos, nós precisamos trazer ao altar do Senhor uma oferta. Nós precisamos trazer ao altar do Senhor, ao altar de adoração, uma oferta como sacrifício pelo nosso voto. Eu cresci num ambiente, irmão, de uma determinada denominação, alguns conhecem. Eu cresci nesse ambiente e eu vi a minha mãe e eu vi algumas irmãs, alguns irmãos fazendo voto. E sempre eles faziam um culto, e eles diziam que era um culto para pagar um voto.
E era um culto de ação de graça, pagando um voto a Deus, por uma determinada situação, em que eles colocaram na presença do Senhor, e o Senhor respondeu aquele pedido, o Senhor respondeu aquela oração, e eu vi minha mãe praticando essa atitude de pagar votos ao Senhor. Então eu quero ensinar para você esse princípio que é bíblico, e eu quero estimular você a fazer votos com Deus. No livro de Levítico, capítulo 22 e o verso 21, reafirma esse mesmo entendimento. Diz assim, ó: e quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. E em Deuteronômio capítulo 1, do 1 a 7, não dá tempo a gente ler, diz a mesma coisa. Você deve trazer ao altar do Senhor, separar ao altar do Senhor uma oferta voluntária em cumprimento aos seus votos. Alguém vive aqui comigo? Há um poder sobrenatural quando nós fazemos votos com Deus. Há uma manifestação sobrenatural quando nós fazemos votos com Deus. Querido, as minhas experiências espirituais mais intensas, elas aconteceram quando eu estava em períodos de voto com Deus. As minhas experiências sobrenaturais mais extraordinárias, elas aconteceram nos períodos em que eu estava de voto com Deus. Eu posso testemunhar para você que muito do que sustenta o ministério que Deus confiou a mim até hoje, tem a ver com os votos que eu fiz e faço a Deus continuamente. E por isso eu quero te ensinar o segredo dessa ferramenta tão poderosa. O voto, ele é uma ferramenta, assim como o jejum é uma ferramenta. O voto com Deus, ele é uma ferramenta, assim como atos proféticos são ferramentas. O voto é uma ferramenta, assim como a intercessão também é. Então eu quero ensinar essa igreja a entrar em votos, a fazer propósitos com Deus. E lembre-se que quando você cumprir o teu voto, você precisa trazer ao altar do Senhor uma oferta de gratidão. E é interessante porque Jesus nos falou sobre isso em Mateus capítulo 23 e o verso 18 e 19. Esse texto eu quero ler com vocês. Mateus 23, o verso 18 e o verso 19. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que o altar faz, irmão? O altar? Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? Jesus. Então há um mistério quando você cumpre seus votos a Deus. Há um mistério quando você traz ao altar do Senhor o cumprimento dos seus votos, porque Jesus diz que o altar santifica a oferta. Alguém vive aqui? Então há um mistério nisso. Existe uma manifestação sobrenatural nisso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, me escute com atenção. Há uma lei no livro de Deuteronômio que nos ensina que não podemos comer ou usufruir do voto que nós fizemos, a não ser no altar. Olha comigo Deuteronômio capítulo 12. Se eu estiver indo rápido demais me avisa, mas é que é muita coisa para falar hoje. Deuteronômio capítulo 12, verso 17. Diz assim o texto: dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem as tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem oferta alçada da tua mão. E aí se você ler o versículo seguinte, vai dizer que isso só era permitido se fosse no altar, se trouxesse ao altar. Então ele poderia usufruir da oferta. Mas eu quero trazer um princípio para você nessa noite. Anote aí.
Sementes, ou melhor, as melhores sementes não se comem, elas se semeiam. As melhores sementes não são alimento, elas servem para serem lançadas ao solo e frutificar novamente. Todo agricultor sabe disso. Ninguém lança as melhores sementes, você as preserva para lançar novamente. Então escute, não coma do seu voto, das suas ofertas, mas traga ao altar. Alguém vive aqui nessa noite? E uma vez que nós fizermos isso, uma vez que cumprirmos esse princípio, então essas sementes, essas bênçãos retornarão para nós, em forma de livramento, de provisão. Então essas sementes retornarão para nós, em forma do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Então Deus vai zelar por você, então Deus vai zelar por mim, se nós cumprirmos os nossos votos. Vira para o seu irmão e diga assim: vizinho, eu não sei qual voto você fez ou fará. Eu tenho uma palavra para você: cumpra seus votos. O voto, irmão, é para quem quer viver um nível sobrenatural de fé. O voto é para quem deseja ir um passo além. O voto com Deus é para quem deseja ir para uma outra dimensão. É para quem deseja transitar no sobrenatural. Eu pergunto, quantos aqui desejam? Só 3 pessoas, irmãos. Quantos aqui desejam essa realidade? Amém? Existe um outro tipo de voto, que é um voto de separação. É o voto de Nazireu. Números capítulo 6. Vamos lá, Mateus. Números capítulo 6. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Eu estou apenas te apresentando o tema, mas eu desafio você a ler mais sobre isso e a estudar mais sobre isso. Eu estou apenas aguçando você para sair desse culto com o desejo de fazer votos e compromissos com Deus e entrar numa atmosfera sobrenatural. Números capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor. Separar a quem, irmãos? Ao Senhor. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas. Nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. E você pode ler todo o capítulo que vai falar sobre o voto de Nazireu. Outra regra do voto de Nazireu é que eles não podiam cortar o cabelo e nem a barba. Eles também não podiam tocar em cadáver, que é um exemplo de Nazireu. Sansão era Nazireu, João Batista era Nazireu, o apóstolo Paulo também era Nazireu. Amém? E há quem diga que o próprio Jesus também fosse, mas não, porque ele bebeu vinho. Então ele não era. O povo não lê a Bíblia direito e fica dizendo essas coisas. Mas muitos dos personagens bíblicos, eles faziam um voto de Nazireu. E o voto de Nazireu era um voto de separação ao Senhor. Qual era o significado do voto de Nazireu? Separação ao Senhor. Lembra quando Sansão tocou num cadáver? Ele tocou no cadáver de um leão morto. Ele bebeu mel que estava ali. E ali começou a queda de Sansão, porque ele escondeu o seu pecado. E quando Dalila atentou, qual foi a estratégia? Cortou-lhe os cabelos, porque havia um voto. Sansão era separado desde o ventre materno ao nazireado. E esse voto, querido, ainda hoje existem algumas pessoas que fazem. Eu já fiz esse voto algumas vezes. Eu acho que umas 5 ou 6 vezes eu já fiz esse voto. Ficava a coisa mais ridícula do mundo. Pensa um troço feio. E era ridicularizado na cidade. E alguns diziam assim: o filho da Anaísa é louco, aquele menino é maluco.
Alguns diziam assim, os tradicionais: aquele menino é endemoniado, ele está endemoniado. Mas eu afirmo para você que eram meus compromissos com Deus, era meu voto com Deus. Eu passei 1 ano sem raspar a barba, 1 ano sem cortar o cabelo. E eu posso dizer para você que eu vi Deus fazer coisas tremendas, coisas poderosas. Não é simplesmente por causa do voto, meu irmão, é pela disposição do seu coração em querer mais de Deus. É pela disposição do seu coração em fazer um compromisso de separação ao Senhor, em desejar um nível de glória maior, em desejar algo que ainda não experimentou, desejar algo que ainda não viveu da parte do Senhor. O segredo está aí, num desejo profundo por coisas sobrenaturais da parte de Deus. Não é simplesmente um voto, mas é um desejo. Eu quero mais de Deus. E as maiores experiências sobrenaturais eu registrei nessa época. Nessa época eu registro uma das experiências mais fantásticas para mim. Foi quando eu estava andando pela rua, e 2 pessoas distintas, em momentos distintos, olharam para mim e disseram assim: quando eu olho para você, eu vejo Jesus através de você. Meu irmão, eu ganhei o ano com aquilo dali. E eu intensifiquei ainda mais os meus propósitos com Deus. Aleluia. Você está comigo? É um santo desejo por mais. É um santo desejo por uma nova experiência. É um santo desejo por sair da atmosfera natural e ir para uma atmosfera mais elevada. É o desejo de alguém que quer transitar num nível maior de glória. E quem deseja isso não vai ficar parado. Ele vai fazer jejum, ele vai fazer votos com Deus, ele vai fazer propósitos com Deus. Irmão, sabe, eu já fiz tantos propósitos: 40 dias sem arroz, já fiz 40 dias sem televisão, sem internet, sem nada. Já fiz tantos propósitos com Deus, simplesmente por causa de um desejo que há dentro de mim. Eu quero mais da glória de Deus. E quem deseja mais da glória de Deus não pode ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Tem alguém aqui desejando a glória de Deus, irmão? Votos também podem ser feitos em momentos de batalhas. Sabe, quando você está no meio de uma batalha espiritual, numa batalha familiar, você também pode fazer votos. Números capítulo 21 e de 1 a 3. Números capítulo 21, de 1 a 3, o povo israelita fez um voto com Deus, diante de uma batalha. Diz assim, ó: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Verso 3: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Orma. Sabe, em momentos de guerra, em momentos de luta, em momentos de tribulação, é o momento que eu e você precisamos nos levantar e fazer propósitos de voto com o Senhor. Você está comigo aqui ou não, irmão? É um momento propício para nós nos levantarmos com toda a força, nos levantarmos com todo entusiasmo, nos levantarmos com toda intrepidez e dizermos: Senhor, eu entro em batalha agora. Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Senhor, eu vou fazer um compromisso, uma aliança com o Senhor. E nesse texto a palavra diz que o Senhor ouviu a voz de Israel. Fala para o seu vizinho, diga: vizinho, entre em voto, Deus vai te ouvir. Eu estou estimulando você, a sair daqui hoje decidido a fazer um propósito com Deus, a elevar o nível da tua fé. Porque o voto, ele te coloca numa posição de espera e de certeza. Vou repetir isso: o voto, ele te coloca numa posição de espera e de
certeza de que Deus fará. Repito o que eu falei agora há pouco: um voto com Deus não é uma barganha, não é um toma lá da cá, como a gente conhece popularmente. Um voto sincero com Deus é uma expressão de fé. É uma expressão de fé, é uma atitude de fé. Então eu estou estimulando você, igreja do Senhor, a entrar em voto com Deus. Eu não sei qual a tua causa, eu não sei qual o teu motivo, eu não sei qual o teu propósito, eu não sei pelo que você vai entrar em voto com Deus, mas o Senhor despertou essa palavra no meu coração ontem e diz: fala, minha igreja, entra em voto comigo, entra em aliança comigo. Eu estava preparando para pregar outra coisa, mas ontem à noite o Senhor falou comigo: fala isso. Então eu estou entregando o recado de Deus aqui nessa noite. Amém? Para as mulheres, naquela época, tinha uma cláusula. Em Números capítulo 30, nós não vamos ler, o tempo não permite. Números capítulo 30, do verso 3 até o 16, anote aí. Mas para as mulheres daquela época, se elas fizessem o voto e o marido não dissesse nada, ou o pai não dissesse nada, então o voto era válido. Mas se o marido ou o pai, que são autoridades sobre a mulher, eles a repreendessem, então o voto era anulado. Essa era a única cláusula do voto para as mulheres daquela época. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres de Deus: nós estamos no tempo da graça, então vocês podem fazer voto ao Senhor. Amém? E eu pergunto às mulheres: vocês teriam coragem de raspar a cabeça? E se Deus nos pedisse hoje para rasparmos a cabeça, você teria coragem? Você pode dizer: pastor, mas que loucura é essa? Mas se Deus nos pedisse hoje que nós fizéssemos um voto de humilhação, se Deus nos pedisse hoje para rasparmos a nossa cabeça, será que nós estaremos dispostos a tal sacrifício? Isso já aconteceu lá em Mata Roma. Alguns anos atrás, Deus nos pediu um voto de sacrifício, e as nossas mulheres da igreja rasparam a cabeça. Alguém tem coragem? Quando eu falo que voto com Deus é um nível de fé mais elevado, é porque eu estou querendo dizer a você que o voto com Deus é algo radical. Amém? Não tem como acessar um nível de glória maior, não tem como acessar um nível sobrenatural de fé, se não estivermos dispostos a fazer sacrifícios maiores. Jesus já pagou o preço da nossa salvação, e isso é indiscutível. Mas eu e você precisamos honrar ao Senhor com os nossos sacrifícios. E Paulo vai dizer que este é o culto racional, é o culto com entendimento. Paulo vai dizer: não apresenteis os vossos corpos ao pecado, apresentai-vos a Deus. Calma que eu não vou pedir para você raspar o cabelo, mas se o Senhor pedir, você está disposto? E se o Senhor pedir para você ofertar algo tão valioso para a tua alma, você está disposto? Existem aqueles que querem transitar no nível raso, natural de fé, superficial, mas existem aqueles que querem transitar numa dimensão mais elevada. Eu sou daqueles, irmãos, que querem transitar num nível mais elevado. Agora eu preciso dizer para você: cuidado a fazer votos com Deus, porque o voto com Deus é algo muito sério. No livro de Juízes, capítulo 11, o tempo não nos permite ler essa história, mas anote para você ler essa história em casa. Livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 29 até o versículo 40, nos conta a história de Jefté. Jefté, um homem de batalhas, filho de uma prostituta. Seu pai era um desorientado. Jefté cresceu num lar totalmente desequilibrado.
Jefté foi expulso por seus irmãos, porque os irmãos dele não queriam repartir a herança, porque diziam: você é filho de outra mulher, então você não tem direito à herança. E expulsaram Jefté de casa quando ainda era bem jovem. Jefté foi morar numa terra distante, e lá Jefté se tornou um poderoso guerreiro. Um dia, o seu povo, a sua terra, foi atacada por exércitos inimigos. Então os homens daquela terra foram a Jefté e lhe pediram ajuda. Jefté olha para eles e diz: como vocês podem vir a mim e pedir ajuda? Vocês me expulsaram da casa dos meus pais, e como que agora vocês podem me pedir ajuda? E eles suplicaram e insistiram e disseram: Jefté, se você destruir os nossos inimigos, nós te faremos rei sobre nós, tu irás governar sobre nós. E Jefté disse: é verdade o que vocês estão dizendo? Eu vou me tornar governante sobre vocês? Sim, apenas lute conosco. E Jefté foi e lutou contra os seus inimigos. E Jefté fez um voto com Deus. E Jefté disse: se o Senhor me livrar das mãos do inimigo, a primeira pessoa que vir a mim dançando, ou melhor, a primeira pessoa que entrar a mim, eu a sacrificarei ao Senhor. E a Bíblia vai dizer em Juízes capítulo 11, que Jefté lutou, derrotou seus inimigos, e Jefté voltou para casa alegre, jubilando e festejando pela grande conquista. E quando Jefté está alegre, festejando, entra pela porta a sua única filha. Ele não tinha mais filhos, apenas uma filha. E ele chora amargamente e diz: ah, minha filha, o meu coração está apertado, porque eu fiz um voto com Deus. E ela disse: pai, faz comigo o que tu votaste, cumpra a determinação do teu coração, apenas me permita chorar e lamentar a minha dor. E a Bíblia vai dizer que por 2 meses, a jovem saiu pelos campos e colinas, e ela foi chorar a sua dor, porque era virgem e não casaria. E depois de 2 meses, a Bíblia diz que Jefté sacrificou sua única filha ao Senhor, porque ele havia feito um voto. Esse é o conceito de voto que eles carregam. Esse é o peso do entendimento de um voto que eles carregam. Deus não havia pedido tal coisa para Jefté, mas Jefté havia determinado isso no seu coração quando ele votou. E por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio: cuidado com as palavras que saem dos teus lábios, porque são teus próprios lábios que te condenarão. As palavras que saírem da tua boca em voto, elas mesmas serão contra ti. Então a instrução é: tenha cuidado, não seja precipitado. Olha o texto de Provérbios 20, o verso 25, põe na tela para mim. Provérbios 20, 25, olha esse texto. A Bíblia nos orienta a não ser precipitado. Nessa versão diz: laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de ter feito os votos. Tem a NVI aí? Coloca a NVI para mim. Diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente, e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Então tenha cuidado a fazer um voto com Deus. Mas isso não é para ter medo. Seja consciente como Ana, que fez um voto ao Senhor, que entregaria Samuel para Deus. Ela fez um voto consciente, e ela entregou Samuel. Após 1 ano, ela voltou à casa de Deus, e ela cumpriu com o seu voto. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. É algo sobrenatural, é transitar no sobrenatural. Em Números capítulo 30, o verso 1 e 2, vai anotando aí, crente.
Números capítulo 30, 1 e 2, o Senhor diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. O voto não é uma obrigação do Senhor para conosco, não é uma imposição do Senhor para conosco, mas um voto é uma determinação do nosso coração para Deus. Quando Abrão decide dar o dízimo, lá em Gênesis capítulo 14, não era o Senhor pedindo o dízimo para Abrão, foi Abrão decidindo devolver o dízimo para o Senhor. Da mesma forma em Gênesis 28, quando Jacó decide dizimar, não era o Senhor pedindo o dízimo para Jacó, mas era uma atitude de Jacó para com Deus, em devolver o dízimo. Da mesma forma o voto, não é uma obrigação do Senhor para contigo, mas é uma determinação sua para com Deus, porque você quer transitar numa atmosfera superior. Alguém vive aqui nesse culto, irmão? Tem hora que eu prego, parece que ninguém entende nada. Então é você que coloca o teu coração nessa determinação. Deuteronômio 23, 21 diz assim, Deuteronômio 23, 21. Aleluia. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado, se não o cumprir. Eclesiastes capítulo 5, o verso 4 e 5 diz assim, anota aí, crente, anota aí que nós vamos já orar. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Versículo 5 é forte. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ele não está dizendo para você não fazer voto, ele está dizendo, olha, se você não vai cumprir um voto, então não faça. É melhor não fazer. Mas eu estou estimulando você, querido, a entender o sobrenatural que é um voto. A ferramenta sobrenatural que é um voto. Assim como o jejum tem um peso sobrenatural, votos com Deus também tem um peso sobrenatural. Por isso que em Atos capítulo 18, verso 18, Paulo raspou sua cabeça em um voto que ele havia feito a Deus. Atos 18, 18. E depois em Atos 21, 23, 4 homens que andavam com Paulo também rasparam a cabeça em um voto que eles haviam feito com Deus. Então eu repito, um voto é para quem deseja níveis mais altos. Um voto é para quem deseja alcançar um nível sobrenatural de fé. Aleluia! Sabe o que os homens de Deus têm em comum? Sabe o que os homens de Deus na história têm em comum? São homens de votos, são homens de propósito. Por exemplo, nós lemos a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards orava 5 vezes ao dia na mata, passava 3 dias sem comer nada no meio da mata, fazendo votos a Deus. Hudson Taylor, não nascia o sol na China sem que esse homem estivesse de joelho clamando, dai-me a China, dai-me a China, dai-me a China. E eu poderia citar tantas histórias de homens de Deus que cumpriram votos e faziam votos com o Senhor. Então eu estou estimulando você, querido, a entrar numa atmosfera poderosa, sobrenatural com Deus. Olha a instrução do salmista, Salmo 76 e o verso 11, já estou encerrando, para nós orarmos. Salmo 76, o verso 11, diz assim: façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Olha o que ele nos instrui: faça votos e cumpra. Davi foi um homem de votos com Deus. Sansão foi um homem que tinha votos com Deus. João Batista era um homem disciplinado em seus votos com Deus. A igreja do Senhor precisa buscar uma atmosfera de fé superior do que nós temos andado. Aleluia. E nós não vamos alcançar essa atmosfera sem estabelecermos compromissos com Deus. Seja um voto,
seja um jejum, um tempo de consagração, um tempo de separação. Aleluia. Mas faça votos. Não seja um crente raso. Não seja um cristão superficial. Seja um crente profundo. Quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Eu quero estimular você, querido. Aleluia. O que você espera alcançar do Senhor em 2024? Alguns já escreveram carta para Deus. Se você ainda não escreveu sua carta para Deus, você pode escrever. Se você ainda não trouxe sua carta para Deus, você pode colocar na urna quando quiser. Amém? Mas eu pergunto, o que você quer alcançar de Deus nesse ano? O que você espera de Deus esse ano? Quer um conselho? Deseje um nível de glória maior. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Sabe o que o Davi desejava? Davi desejava um nível de glória maior.